A tela de cristal líquido do celular iluminou o rosto de Helena Rezende. Era a terceira vez que seu marido, Tiago Vasconcelos, cancelava o jantar de aniversário de casamento. Pelo visto, fechar um negócio em Ribeirão Preto era mais importante que comemorar 7 anos ao lado dela. Helena suspirou, deixando o aparelho sobre a penteadeira de mogno importado. Do alto da cobertura no Jardim Europa, em São Paulo, ela contemplou a cidade que nunca dormia. As luzes cintilantes pareciam tão distantes quanto a felicidade que um dia acreditara possuir. Aos 32 anos, Helena tinha tudo o que o dinheiro podia comprar: joias de grife, roupas assinadas por estilistas renomados, viagens internacionais. Faltava apenas o essencial: o amor de seu marido. Tiago Vasconcelos, 38 anos, era considerado um dos empresários mais poderosos do agronegócio brasileiro. Seu império, construído a partir de uma herança já substancial, expandia-se agora para o setor de tecnologia agrícola. Impecavelmente vestido, cabelos sempre alinhados, sorriso calculado para as câmeras, era a personificação do sucesso. Nos últimos 4 anos, porém, aquele sorriso jamais era dirigido a Helena quando estavam sozinhos. "Senhora, deseja que sirva o jantar agora?" A voz de Marta, a governanta, trouxe Helena de volta à realidade. "Não, Marta. Pode descansar, não estou com fome." Helena ajeitou a seda fria do robe vermelho contra o corpo esguio. "Na verdade, já pode se retirar. Não precisarei de mais nada esta noite." Sozinha novamente, Helena caminhou pelo corredor que levava ao quarto principal, mas desviou para a direita, entrando em seu próprio aposento. Havia 4 anos que dormia separada de Tiago. 4 anos desde que o sexo, antes arrebatador, tornara-se mecânico e depois inexistente. A cama king size, impecavelmente arrumada, parecia zombar dela todas as noites. Enquanto penteava os longos cabelos negros, Helena permitiu-se recordar o início. Conheceram-se em Paraty, durante um leilão beneficente para a preservação da Mata Atlântica. Ela, recém-formada em História da Arte, trabalhava na organização do evento. Ele era o convidado de honra, o jovem empresário que doaria uma quantia impressionante para a causa ambiental. Um excelente marketing para seus negócios, como ela descobriria mais tarde. Tiago a notara imediatamente, não apenas pela beleza incomum, mas pela inteligência afiada, pelo modo como ela o desafiava quando discutiam sobre o valor de uma obra de arte contemporânea. Naquela noite, sob o céu estrelado de Paraty, ele a convidara para navegar em seu iate no dia seguinte. "Não costumo aceitar convites de homens que acabei de conhecer", ela respondera com um sorriso provocante. "E eu não costumo ouvir não como resposta", ele devolvera, fascinado pelo desafio. 3 meses depois, estavam noivos. O casamento aconteceu na Catedral da Sé, com 600 convidados, orquestra sinfônica e decoração assinada por um renomado designer. A lua de mel, planejada para 3 semanas em ilhas gregas, foi interrompida no 10º dia. Uma crise nos negócios, ele explicara. Helena compreendeu. Sempre compreendia. O ponto de ruptura veio 6 meses depois. Durante um jantar com investidores estrangeiros, Helena, ainda apaixonada e orgulhosa, do marido, tocou seu braço carinhosamente enquanto ele falava. O olhar que Tiago lhe lançou congelou seu sangue. Mais tarde, no carro, ele explodira. "Nunca mais faça isso. Nunca me toque assim em público." "Mas, Tiago, só coloquei a mão no seu braço. O que há de errado nisso?" "Tudo. Demonstrações de afeto são sinal de fraqueza. Acha que os tubarões com quem negocio chegaram onde estão sendo carinhosos? Preciso que seja minha esposa, não minha fã." Aquela noite marcou o início do fim. Aos poucos, Helena percebeu que seu papel era meramente ornamental. Sorrir em eventos, usar as joias, certas conversar sobre temas seguros com as esposas de outros empresários. Tornou-se um acessório de luxo na vida do marido. Valioso, mas substituível caso deixasse de cumprir sua função. A clausura dourada era reforçada por um acordo pré-nupcial implacável. Caso pedisse o divórcio antes de completar 10 anos de casamento,
Helena sairia apenas com uma indenização simbólica. Não que o dinheiro fosse sua preocupação principal, mas a perspectiva de recomeçar do zero, aos 32 anos, sem recursos para realizar seu sonho de abrir uma galeria de arte, parecia assustadora demais. Em uma vida onde até o ar que respirava parecia medido e controlado, Helena encontrava refúgio em seus livros de arte e nas raras visitas a exposições, sempre sozinha, já que Tiago considerava perda de tempo ficar olhando para quadros velhos. Foi durante uma dessas visitas solitárias ao MASP que ela conheceu Rosana, uma curadora que se tornaria sua única amiga verdadeira nos últimos anos. "Você parece um pássaro em uma gaiola de ouro", Rosana lhe dissera uma vez, enquanto tomavam café na Paulista. Um pássaro que esqueceu como voar. As palavras da amiga ecoavam na mente de Helena enquanto ela se preparava para dormir. No dia seguinte, haveria uma gala beneficente no Teatro Municipal e Tiago exigira sua presença. Mais uma noite de sorrisos falsos, conversas vazias e a solidão sufocante no meio da multidão. Antes de apagar o abajur, Helena olhou para a reprodução de Abaporu, de Tarsila do Amaral, que mantinha discretamente em seu quarto. A única peça de decoração que Tiago permitira que ela escolhesse sozinha, provavelmente porque combinava com os tons terrosos da mansão. A figura solitária e distorcida, sentada sob o sol escaldante, parecia espelhar sua própria existência. Uma existência onde o luxo escondia a ausência de substância, onde o brilho ofuscava a escuridão interior, onde os aplausos sociais silenciavam o vazio de sua alma. Enquanto o sono finalmente chegava, Helena tomou uma decisão silenciosa. Algo precisava mudar. Não sabia exatamente como ou quando, mas a consciência de que não poderia continuar assim por mais 3 anos, o tempo que restava até completar uma década de casamento, era clara como cristal. No dia seguinte, o destino colocaria em seu caminho a oportunidade que inconscientemente buscava. E pela primeira vez em anos, Helena Rezende sentiria novamente o gosto da liberdade. O Teatro Municipal de São Paulo resplandecia sob as luzes da Noite Paulistana. Limousines e carros de luxo paravam em sequência na entrada do majestoso edifício, despejando a nata da sociedade brasileira. A gala beneficente para a restauração de patrimônios históricos do Brasil prometia ser o evento social do ano. Helena ajustou o brinco de safiras enquanto o motorista abria a porta da Mercedes. O vestido azul noite, assinado por um estilista brasileiro em ascensão, contornava perfeitamente seu corpo, revelando apenas o suficiente para ser elegante sem chamar atenção demais. Exatamente como Tiago gostava. Lembre-se, o senador Almeida estará presente. A esposa dele coleciona arte contemporânea. A voz de Tiago soava mais como uma instrução de negócios do que uma conversa entre marido e mulher. Seja especialmente agradável com ela. Helena assentiu mecanicamente. Conhecia bem seu papel. Encantar as esposas enquanto Tiago fechava acordos com os maridos. Uma coreografia perfeitamente ensaiada ao longo dos anos. O casal subiu a escadaria de mármore, posando brevemente para os fotógrafos. Tiago mantinha a mão nas costas de Helena, não por afeto, mas para guiá-la como um pastor conduziria uma ovelha valiosa. "Tiago, que bom vê-lo!" Um homem de meia-idade com evidente intervenção estética aproximou-se assim que entraram no salão principal. "Ricardo, justamente quem eu precisava encontrar." Tiago sorriu aquele sorriso reservado aos negócios. "Helena, querida, você se importa? Preciso discutir algumas coisas com Ricardo." Sem esperar resposta, Tiago afastou-se, deixando Helena sozinha em meio ao mar de desconhecidos. Ela observou o marido mergulhar na multidão, cumprimentando, rindo, tocando braços, ombros. Um homem completamente diferente daquele que a proibira de demonstrar qualquer sinal de afeto em público. Helena pegou uma taça de champanhe de um garçom que passava e caminhou lentamente pelo salão, admirando a arquitetura do teatro. A sensação de invisibilidade era familiar. Nos eventos sociais, ela era como um fantasma, notada apenas quando conveniente, ignorada no restante do tempo. Impressionante, não é?
A voz masculina surgiu tão próxima que Helena quase derramou a bebida. Virando-se, encontrou um homem de aproximadamente 35 anos, cabelos castanhos levemente desalinhados e olhos âmbar que pareciam sorrir antes mesmo dos lábios. Perdão, não quis assustá-la, ele continuou. Estava admirando a cúpula e percebi que você também olhava para cima. É linda mesmo, Helena respondeu, surpresa por alguém notar sua presença. Especialmente a pintura interna. A restauração manteve todos os detalhes originais. Você entende de arquitetura? O homem parecia genuinamente interessado. De arquitetura não, mas de arte. Sim, formei-me em História da Arte. Que coincidência, sou arquiteto especializado em restauração de patrimônios históricos. Miguel Santana. Ele estendeu a mão. Helena Rezende, quer dizer, Vasconcelos. A hesitação em seu sobrenome de casada não passou despercebida. Ah, esposa do Tiago Vasconcelos? Miguel perguntou, sem alterar o tom amigável. Helena assentiu, preparando-se para o usual distanciamento que ocorria quando as pessoas descobriam quem era seu marido. Em vez disso, Miguel sorriu. Bem, isso explica por que está sozinha admirando a arquitetura em vez de mergulhada na rede de contatos lá embaixo. A observação, precisa de mais para ser confortável, provocou um riso surpreso em Helena. Tão óbvio assim? Para quem sabe observar. Miguel indicou uma pequena porta lateral. Aquela saída leva a um dos meus lugares favoritos neste teatro, uma varanda pequena com vista para o vale do Anhangabaú. Se estiver cansada do barulho, é um excelente refúgio. Algo na gentileza despretensiosa de Miguel tocou Helena. Há quanto tempo alguém não conversava com ela como uma pessoa, não como a esposa de Tiago Vasconcelos? Acho que preciso mesmo de ar fresco, ela decidiu, surpreendendo a si mesma. A varanda era exatamente como Miguel descrevera, pequena, discreta e com uma vista deslumbrante da cidade iluminada. O ar fresco da noite paulistana acariciou o rosto de Helena, trazendo uma sensação de liberdade que há muito não experimentava. Como conhece tão bem este teatro? Ela perguntou, apoiando-se na balaustrada. Participei do projeto de restauração há alguns anos. Este lugar guarda muitas histórias nas paredes. Miguel posicionou-se ao lado dela, mantendo uma distância respeitosa. Durante quase 1 hora, conversaram sobre arte, arquitetura e lugares do mundo que ambos haviam visitado. Helena falou sobre seu sonho adormecido de abrir uma galeria voltada para artistas brasileiros emergentes. Miguel contou sobre projetos de restauração em cidades históricas do interior de Minas Gerais. Está frio aqui, Miguel observou ao notar Helena cruzar os braços. Sem cerimônia, retirou o paletó e ofereceu-o a ela. Não precisa, estou bem, ela protestou, mais por hábito do que por desejo. Por favor, insisto. Minha mãe mineira me mataria se soubesse que deixei uma dama tremendo de frio. O gesto simples, tão natural, fez Helena sentir algo que não reconheceu imediatamente. Quando Miguel colocou gentilmente o paletó sobre seus ombros, ela percebeu o que era. Respeito. Não o respeito protocolar que recebia por ser esposa de quem era, mas o respeito de ser vista como mulher, como pessoa. Helena! A voz cortante de Tiago congelou o momento. Ele estava parado na entrada da varanda, o rosto contorcido numa máscara de fúria contida. Estive procurando você por toda parte, disse entre dentes, avançando até eles. O senador Almeida quer nos conhecer. Seus olhos fixaram-se no paletó sobre os ombros de Helena e depois em Miguel, que manteve a postura calma. Tiago Vasconcelos. Ele se apresentou com frieza calculada. E você é... Miguel Santana, arquiteto. Sua esposa e eu estávamos conversando sobre a arquitetura do teatro. Fascinante, Tiago respondeu com sarcasmo evidente. Helena, o senador está esperando. Sem dar chance para despedidas, Tiago segurou Helena pelo cotovelo com força suficiente para deixar marcas, arrastando-a de volta ao salão. Ela ainda teve tempo de entregar o paletó a Miguel, que a observava com preocupação. O resto da noite transcorreu como uma sequência de imagens borradas. Helena sorriu, conversou, representou perfeitamente seu papel, enquanto por dentro tremia de humilhação e raiva. Tiago,
Não a deixou sozinha nem por um minuto, marcando o território como um animal selvagem. No carro a caminho de casa, o silêncio era denso o suficiente para ser cortado com uma faca. Foi Tiago quem finalmente o quebrou. O que pensava que estava fazendo? Conversando, Helena respondeu mantendo o olhar fixo na janela. É o que pessoas normais fazem em eventos sociais. Sozinha, numa varanda escura, com um homem que você mal conhece, a voz de Tiago elevou-se. Usando o paletó dele, tem ideia de como isso parece? Algo dentro de Helena, algo adormecido há anos, despertou naquele momento. E você, Tiago, tem ideia de como parece um marido que não toca na esposa há anos, mas surta quando a vê conversando com outro homem? O carro freou bruscamente. O motorista, percebendo a tensão, fixou o olhar na estrada, fingindo não ouvir. Do que está falando? Tiago sibilou. Estou falando da sua hipocrisia. A voz de Helena tremia, mas não de medo. Você me proíbe de demonstrar qualquer afeto em público, me trata como uma boneca de porcelana que só serve para enfeitar seu braço quando conveniente, me abandona em cada evento social para fazer seus contatos, e depois tem o descaramento de sentir ciúmes porque alguém me tratou com gentileza? O rosto de Tiago empalideceu, depois enrubesceu. Por um momento pareceu que iria explodir, mas em vez disso, seu semblante fechou-se numa expressão impenetrável. Continue, motorista, ordenou secamente. O restante do trajeto ocorreu em completo silêncio. Ao chegarem à mansão, Tiago dirigiu-se diretamente ao escritório, batendo a porta com força suficiente para fazer os quadros na parede tremerem. Helena foi para seu quarto, onde finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Não eram lágrimas de tristeza, percebeu, mas de alívio. Pela primeira vez em anos, havia dito o que realmente sentia. Havia confrontado a farsa que era seu casamento. Quando seu celular vibrou com uma mensagem desconhecida, Helena quase o ignorou. Mas algo a fez verificar. Espero que esteja bem. Desculpe se causei problemas. Se precisar, conversar, estou aqui. Miguel. Helena olhou para a mensagem por um longo tempo. Deveria ignorá-la, bloqueá-la, deletá-la. Em vez disso, salvou o contato. Um pequeno ato de rebelião que, sem que ela soubesse ainda, seria apenas o primeiro de muitos. Na manhã seguinte ao evento no Teatro Municipal, Helena despertou com o som insistente de batidas em sua porta. Ainda atordoada pelo sono, viu Marta entrar com uma enorme composição de orquídeas raras. Senhora, o senhor Tiago mandou entregar isso para a senhora. Helena observou as flores exóticas, todas em tons de azul e roxo, suas cores favoritas. O cartão manuscrito dizia apenas: jantar hoje, 20 horas, reservei no Fasano. Nem um pedido de desculpas, nem uma palavra de afeto. Apenas uma ordem disfarçada de convite. Obrigada, Marta. Pode colocar na sala. A governanta hesitou, segurando ainda o arranjo. O senhor Tiago pediu especificamente para colocar no seu quarto, senhora. Helena sentiu um gosto amargo na boca. Mesmo esse pequeno gesto aparentemente romântico vinha empacotado como uma instrução a ser seguida. Como preferir, então? Sozinha novamente, Helena pegou o celular. A mensagem de Miguel da noite anterior ainda estava lá, como uma pequena chama acesa em meio à escuridão de sua vida. Seus dedos pairaram sobre o teclado. Responder seria cruzar uma linha que, uma vez ultrapassada, mudaria tudo. Não responder significaria continuar na segurança de sua prisão dourada. Seu devaneio foi interrompido por outra mensagem, desta vez de Rosana. Vi as fotos do evento no Instagram. Precisamos conversar. Café hoje, 11 horas. Lugar de sempre? Helena respondeu afirmativamente. Precisava mesmo de um ombro amigo. O Café Floresta, na Bela Vista, era um dos poucos lugares onde Helena sentia-se verdadeiramente à vontade. Escondido entre prédios históricos, o pequeno estabelecimento atraía artistas e intelectuais, pessoas que nunca olhavam duas vezes para ela, ignorando completamente seu status como esposa de Tiago Vasconcelos. Então, quem era o gato de paletó? Rosana foi direto ao ponto assim que Helena sentou-se à mesa. Como... Há fotos suas com ele na varanda. Nada comprometedor,
mas os portais de fofoca já estão especulando. Esposa do magnata do agronegócio em momento íntimo com misterioso arquiteto. Helena sentiu o sangue gelar. Meu Deus, Tiago vai surtar. Não estou preocupada com Tiago, Rosana afirmou, ajustando os óculos de armação colorida. Estou preocupada com você. Quem é ele? Entre goles de cappuccino, Helena contou sobre Miguel, a conversa na varanda, a reação explosiva de Tiago e a mensagem recebida depois. E você respondeu? Rosana perguntou, inclinando-se para a frente. Não, ainda não. Mas quer responder. Não era uma pergunta. Helena observou o desenho que o barista fizera na espuma de seu café, um pássaro voando. Coincidência irônica. Não sei o que quero, Rosana. Sinto-me despertando de um longo sono, como se por anos eu tivesse estado anestesiada, aceitando tudo, e agora começo a sentir algo novamente. E o jantar no Fazano hoje? Típico de Tiago. Ele acha que pode apagar qualquer problema com gestos grandiosos, flores caras, jantares em restaurantes exclusivos, joias. Você vai? Helena hesitou. Preciso. Ele já deve ter visto as fotos também. Rosana segurou a mão da amiga sobre a mesa. Helena, só prometa uma coisa. Não se perca novamente. Não deixe que ele apague esta faísca que vejo em seus olhos pela primeira vez em anos. De volta à mansão, Helena sentia-se dividida entre a culpa e uma estranha excitação. Antes que pudesse se arrepender, digitou uma resposta para Miguel. Estou bem. Não foi sua culpa. Obrigada pela preocupação. A resposta veio quase imediatamente. Fico aliviado. Se quiser continuar nossa conversa sobre arte em um ambiente menos turbulento, estarei no MASP amanhã às 14h. Exposição de gravuras nordestinas. Sem pressão. Apenas um convite. O jantar no Fazano foi exatamente como Helena previra. Tiago, impecavelmente vestido, esbanjava charme com o maître e os garçons, enquanto mantinha uma conversa superficial sobre eventos sociais futuros e as reformas que planejava para a casa de campo em Campos do Jordão. Apenas quando a sobremesa foi servida, ele tocou no assunto que obviamente o incomodava. Sobre ontem à noite, começou, ajustando o guardanapo de linho. Talvez eu tenha reagido exageradamente. Helena observou o marido com curiosidade. Era o mais próximo de um pedido de desculpas que receberia. Mas você precisa entender minha posição, Helena. Tenho uma imagem a zelar. Não posso ter minha esposa sendo fotografada em situações que possam gerar especulações. Situações como conversar com alguém em uma varanda? Helena rebateu, mantendo a voz baixa. Você sabe como essas coisas parecem, especialmente quando se trata de alguém como você. Como eu. Bonita, jovem, esposa de um homem rico. Tiago inclinou-se para a frente, baixando a voz. Há pessoas esperando ansiosamente por qualquer deslize seu para destruir o que construí. O que você construiu, Helena corrigiu, sentindo a velha mágoa ressurgir. Nós. Tiago ajustou rapidamente. O que construímos juntos? Era mentira e ambos sabiam. Helena nunca tivera permissão para construir nada além da imagem de esposa perfeita. O que exatamente você quer de mim, Tiago? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Quero que sejamos um casal forte, como sempre fomos. Quando fomos um casal forte? Helena rebateu, surpresa com sua própria ousadia. Quando você interrompeu nossa lua de mel por negócios? Quando me proibiu de tocá-lo em público? Ou quando passou a dormir em outro quarto? Tiago olhou ao redor, preocupado que alguém pudesse ouvir. Este não é o lugar para essa conversa. Nunca é o lugar, nunca é o momento. Helena colocou o guardanapo sobre a mesa. Gostaria de ir embora agora. No dia seguinte, sem avisar ninguém, Helena dirigiu-se ao MASP. Vestiu-se discretamente. Jeans, camiseta branca, sapatilhas e uma echarpe colorida. Roupas que Tiago consideraria inadequadas para uma mulher da sua posição, mas que a faziam sentir-se mais ela mesma. Miguel já estava lá, observando atentamente uma xilogravura de J. Borges. Vestia-se casualmente também.
calças escuras, camisa de algodão azul claro com as mangas dobradas, revelando antebraços bronzeados. Você veio, ele sorriu ao vê-la, sem fazer menção de se aproximar demais. Não deveria estar aqui, Helena confessou. Quer ir embora? Não. A resposta saiu mais rápida e decidida do que esperava. Durante 2 horas, percorreram a exposição. Miguel conhecia profundamente a obra dos artistas nordestinos e compartilhava histórias sobre as técnicas e simbolismos de cada peça. Helena, por sua vez, contextualizava as obras historicamente, relacionando-as com movimentos artísticos europeus e indígenas. Você desperdiça seu conhecimento, Miguel comentou enquanto observavam uma gravura particularmente complexa. Deveria estar trabalhando com arte, não apenas admirando-a. Era meu sonho, Helena admitiu, abrir uma galeria focada em artistas brasileiros emergentes, dar espaço a vozes que normalmente não são ouvidas no circuito tradicional. O que a impede? A pergunta, simples e direta, pegou Helena desprevenida. Havia tantas respostas possíveis: o acordo pré-nupcial, a desaprovação de Tiago, o medo de fracassar, o conforto da zona de segurança que, apesar de tudo, seu casamento proporcionava. Complicações, respondeu vagamente. Miguel não pressionou. Em vez disso, convidou-a para um café na lanchonete do museu. A conversa fluiu naturalmente para outros assuntos: livros favoritos, filmes, lugares que gostariam de conhecer. Preciso ir, Helena disse finalmente, percebendo que passara 3 horas no museu, muito mais tempo do que planejara. Posso acompanhá-la até o táxi? No caminho até a saída, passaram por uma exposição temporária de fotografia contemporânea. Uma imagem em particular chamou a atenção de Helena. Uma mulher de costas, observando o horizonte com uma porta aberta à sua frente. Linda composição, comentou Miguel. É como me sinto agora, Helena murmurou, mais para si mesma que para ele, diante de uma porta aberta, sem saber se devo atravessá-la. Miguel olhou-a intensamente. Algumas portas só aparecem uma vez na vida, Helena. Ao se despedirem, não houve toques nem promessas, apenas um obrigada sincero dela e foi um prazer genuíno dele. Ainda assim, algo havia mudado fundamentalmente dentro de Helena. Uma certeza crescente de que sua vida atual era insustentável. Nos dias que se seguiram, Helena e Miguel começaram a trocar mensagens. Inicialmente sobre arte e arquitetura, depois sobre pensamentos mais pessoais, sonhos, medos. A conexão crescia, puramente platônica, mas intensamente emocional. Tiago, por sua vez, oscilava entre demonstrações desajeitadas de interesse, chegando mais cedo em casa, sugerindo programas juntos, e longos períodos de ausência devido aos negócios. Helena percebia seus esforços, mas era tarde demais. A semente da mudança já havia sido plantada em seu coração. 2 semanas após o primeiro encontro no museu, Tiago anunciou durante o café da manhã: preciso que me acompanhe a uma gala beneficente na próxima sexta. A Fundação Horizonte está lançando um projeto de escolas sustentáveis. Todos os grandes investidores estarão lá. Em outro momento, Helena teria simplesmente assentido. Desta vez, porém, algo a fez responder: não irei. Tiago levantou os olhos do tablet, genuinamente surpreso. Como assim não irá? Estou cansada, Tiago, cansada de ser tratada como um objeto, como uma boneca de porcelana que você exibe quando necessário e guarda na estante quando não precisa. Do que está falando? Minha esposa, seu lugar é ao meu lado. Meu lugar é onde escolho estar, Helena respondeu, levantando-se da mesa. E na sexta-feira, escolho não estar nessa gala. Deixando um Tiago atônito para trás, Helena retirou-se para seu quarto. O coração batia acelerado, mas não de medo, de antecipação. Pela primeira vez em anos havia tomado uma decisão por si mesma, havia dito não. E o céu não havia desabado. Mais tarde naquele dia, seu celular tocou. Era Rosana. Helena, você não vai acreditar. Consegui incluir aquela artista indígena que você admira na exposição coletiva do Centro Cultural. Isso é maravilhoso, Rosana. Quando será a abertura? Sexta-feira à noite. Helena sorriu.
O universo às vezes tinha um senso de timing perfeito. O relógio marcava 19h30 quando o telefone de Helena tocou. Na tela, o nome de Daniela, esposa de um dos sócios de Tiago e uma das poucas pessoas do círculo social do marido, com quem mantinha uma relação cordial. Helena, onde você está? A gala já começou. Não vou, Dani. Tiago não te avisou? Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Ele está aqui, Daniela respondeu finalmente baixando a voz. Sozinho. Parece perdido. Nunca o vi assim antes. Quando perguntei sobre você, ele murmurou algo sobre você não estar se sentindo bem, mas Helena sentiu uma pontada inesperada no peito. Durante 7 anos, Tiago nunca parecera perdido sem ela. Ao contrário, sempre se movera pelos eventos sociais com a confiança de um predador em seu território. Ele está realmente estranho, continuou Daniela. Acabou de recusar uma conversa com o secretário do Meio Ambiente, algo que nunca faria. Está bebendo mais que o normal também. Um suspiro escapou dos lábios de Helena. Estava pronta para ir à exposição de Rosana, vestida com um conjunto simples mais elegante, calça preta de alfaiataria e blusa de seda azul turquesa. Obrigada por me avisar, Dani. Espero que a noite seja produtiva para vocês. Desligando o telefone, Helena encarou seu reflexo no espelho. A mulher que a observava de volta parecia diferente. Os olhos mais vivos, a postura mais ereta, como se um peso invisível tivesse sido removido de seus ombros. Por um momento, imaginou Tiago sozinho no hotel Unique, onde ocorria a gala da Fundação Horizonte. Em 7 anos de casamento, ele nunca comparecera a um evento social sem ela. A ideia de que ele pudesse estar genuinamente abalado pela sua ausência era perturbadora. Helena pegou o celular novamente e ligou para Rosana. Vou me atrasar um pouco, disse quando a amiga atendeu. Tenho uma parada para fazer antes. Está tudo bem? Rosana soou preocupada. Sim, só preciso resolver algo. Me espere. 30 minutos depois, o táxi deixou Helena na entrada do Hotel Unique. O imponente edifício em forma de meia-lua, projetado pelo arquiteto Rui Otaki, parecia um navio futurista ancorado no bairro do Jardim Paulista. Em vez do vestido azul noite que Tiago escolhera para a ocasião, Helena usava sua própria escolha, a calça preta e a blusa, de seda, complementadas por um par de brincos artesanais que comprara de uma artista indígena durante sua última visita ao MASP com Miguel. Entregando o convite que mantinha em sua bolsa, Helena entrou no saguão principal, onde a gala ocorria. O ambiente estava elegantemente decorado com elementos sustentáveis, flores e plantas nativas brasileiras, iluminação de baixo consumo, materiais reciclados transformados em obras de arte. Helena escaneou a multidão, procurando pelo marido. Avistou-o finalmente próximo ao bar, conversando com 2 homens que reconheceu como investidores do setor de energia renovável. Mesmo à distância, podia perceber que algo estava errado. A postura de Tiago estava rígida, seu sorriso forçado, os olhos inquietos como se procurassem algo ou alguém. Quando se preparava para se aproximar, uma voz familiar a deteve. Helena! Que surpresa encontrá-la aqui! Ela virou-se e encontrou Miguel, elegantemente vestido em um terno azul marinho. Miguel, o que faz aqui? Minha irmã, Beatriz, é a diretora de projetos da Fundação Horizonte. Fui arrastado para cá como acompanhante. Ele sorriu, examinando-a com cuidado. Você está bem? Sinceramente? Não sei. Helena olhou novamente na direção de Tiago, que ainda não a tinha visto. Vim para... Na verdade, nem sei exatamente por quê. Vim. Miguel seguiu seu olhar e entendeu imediatamente. Seu marido não esperava vê-la esta noite, imagino. Disse a ele que não viria. E mudou de ideia. Helena suspirou. Algo assim. Uma amiga me ligou, disse que ele parecia perdido sem mim. Em 7 anos nunca o vi assim. Eu acho que fiquei curiosa. Miguel assentiu, compreensivo. Quer que eu desapareça para você falar com ele? Não. A firmeza na voz de Helena surpreendeu a ambos. Na verdade, preciso ir à exposição de uma amiga ainda hoje, mas antes...
Ela hesitou, então continuou. Você dançaria comigo, Miguel? Os olhos dele se arregalaram levemente. Tem certeza? Seu marido está aqui da última vez? Da última vez eu era apenas a esposa obediente de Tiago Vasconcelos. Helena sorriu, uma nova confiança em seu olhar. Hoje sou apenas Helena. Miguel ofereceu o braço que ela aceitou. Nesse caso, seria uma honra dançar com você, Helena. A orquestra tocava uma versão suave de Garota de Ipanema quando eles se dirigiram à pequena pista de dança no centro do salão. Algumas cabeças se viraram para observá-los. A esposa do poderoso empresário dançando com um homem que não era seu marido constituía o tipo de fofoca que alimentaria colunas sociais por semanas. Helena não se importou. Pela primeira vez em anos, sentia-se verdadeiramente livre. Miguel conduzia com elegância, mantendo uma distância respeitosa, mas confortável entre eles. Não houve palavras durante aqueles momentos, apenas o movimento sincronizado de dois corpos seguindo o ritmo da música. Foi no segundo minuto da dança que Helena percebeu. Os olhos de Tiago finalmente a haviam encontrado. Mesmo à distância, podia sentir a intensidade do olhar dele, uma mistura de surpresa, fúria e algo mais, algo que parecia quase dor. Tiago dispensou os homens com quem conversava e começou a se aproximar. Helena sentiu o corpo tensar. Ele viu a gente, murmurou para Miguel. Quer parar? Helena considerou a pergunta por um segundo, então negou com a cabeça. Não. Pela primeira vez na vida, quero terminar o que comecei. Os passos de Tiago, normalmente confiantes e calculados, pareciam instáveis enquanto ele atravessava o salão. Quando finalmente alcançou a pista de dança, a música estava terminando. Helena e Miguel pararam, ainda de mãos dadas. Helena, a voz de Tiago soou estranhamente controlada. Pensei que não viria esta noite. Mudei de ideia. Ela respondeu simplesmente. Os olhos de Tiago moveram-se de Helena para Miguel, estreitando-se perigosamente. Vejo que vocês já se conhecem. Senhor Vasconcelos. Miguel cumprimentou educadamente sem demonstrar intimidação. Sua esposa e eu estávamos apenas dançando. Minha esposa, Tiago repetiu, enfatizando cada sílaba. E eu precisamos conversar a sós. Helena podia sentir os olhares curiosos ao redor. Uma cena estava prestes a acontecer, exatamente o tipo de situação que Tiago sempre evitara a todo custo. Tiago, não aqui, ela alertou. Exatamente, não aqui. Sem aviso, ele agarrou o pulso de Helena com força suficiente para deixar marcas. Vamos. Ei, Miguel interveio dando um passo à frente. Solte-a, está machucando ela. Por um momento, pareceu que Tiago atacaria Miguel ali mesmo. Seus olhos escureceram, o maxilar tensionou-se. Então, como se lembrasse onde estava, ele suavizou o aperto, mas não soltou Helena. Não se meta onde não é chamado, Tiago advertiu em voz baixa. Voltando-se para Helena, por favor, precisamos conversar. Havia algo na voz de Tiago, uma nota de desespero raramente ouvida, que fez Helena aquecer. Tudo bem, Miguel. Ficarei bem, ela garantiu, tentando sorrir. Obrigada pela dança. Tiago conduziu-a através do salão, acenando mecanicamente para conhecidos, mantendo o sorriso social perfeitamente ensaiado. Em vez de levá-la para a saída principal, no entanto, direcionou-a para uma porta lateral que dava acesso a uma varanda privativa, reservada para os principais patrocinadores do evento. A noite de São Paulo estendia-se diante deles, uma constelação de luzes urbanas contra o céu escuro. Por vários segundos nenhum dos dois falou. Tiago soltou o pulso de Helena e caminhou até a balaustrada, apoiando-se pesadamente nela. O que está acontecendo com você? Ele perguntou finalmente sem se virar. Comigo? Helena deixou escapar uma risada sem humor. Nada está acontecendo comigo, Tiago. Pela primeira vez em anos, estou simplesmente sendo eu mesma. Ele virou-se então e a expressão em seu rosto a surpreendeu. Não havia a fúria fria que esperava, mas algo muito mais perturbador: vulnerabilidade. Está dormindo com ele? A pergunta tão direta e crua pegou Helena desprevenida. Não,
respondeu firmemente. Não estou dormindo com ninguém, nem mesmo com meu marido, como você bem sabe. O golpe atingiu Tiago em cheio. Ele recuou como se tivesse levado um tapa. É isso? Vingança porque nosso casamento esfriou? Esfriou? Helena não conseguiu conter a indignação. Nosso casamento não esfriou, Tiago. Você o matou. Sistematicamente, dia após dia, quando me disse para não tocá-lo em público, quando interrompia nossa lua de mel por negócios, quando começou a dormir em outro quarto, quando transformou nossa relação em uma transação comercial. Eu estava construindo nosso império! Tiago explodiu, a compostura finalmente se quebrando. Tudo o que fiz, cada sacrifício, cada decisão foi pensando em nós. Não, Tiago, foi pensando em você, sempre em você. Helena manteve-se firme, anos de mágoas reprimidas finalmente encontrando vazão. Você me deu coisas, muitas coisas, joias, roupas, viagens, uma casa enorme, mas nunca me deu o que eu realmente precisava. E o que você precisava? Ele parecia genuinamente confuso. Amor, Tiago, afeto, toque, conexão real. Precisava de um marido, não de um gerente de carreira. As palavras pairaram entre eles, pesadas como chumbo. O rosto de Tiago contorceu-se numa expressão que Helena nunca vira antes, uma mistura de dor, confusão e algo que parecia medo. Você acha que não a amo? A voz dele saiu quase inaudível. Como posso saber? Você nunca demonstra, nunca fala. Helena sentiu lágrimas ameaçando cair, mas as conteve. Nos últimos 4 anos, você tratou nosso casamento como mais um de seus ativos corporativos a ser gerenciado eficientemente. Tiago passou as mãos pelos cabelos, desalinhando-os pela primeira vez em... Helena nem lembrava quando fora a última vez que o vira, menos que perfeitamente composto. Eu te amo tanto que me aterroriza. A confissão tão inesperada deixou Helena momentaneamente sem palavras. O quê? Você não entende. Tiago caminhou de um lado para outro da varanda agitado. Meu pai perdeu tudo por amor, tudo. O império que meu avô construiu, nossa casa, nossa dignidade, tudo porque minha mãe o traiu, o abandonou, e ele ficou tão destruído que não conseguia mais funcionar. Eu tinha 12 anos quando o encontrei. Tiago parou abruptamente, como se percebesse que estava revelando mais do que pretendia. Helena conhecia vagamente a história da família dele, o pai que perdera a fortuna, a reconstrução que Tiago iniciara ainda jovem. Mas nunca ouvira esses detalhes, nunca soubera o impacto emocional que aquilo tivera nele. Prometi a mim mesmo que nunca seria vulnerável como ele, Tiago continuou, a voz mais controlada agora. Que nunca daria a ninguém o poder de me destruir daquele jeito. E então... Ele olhou para Helena, os olhos brilhantes. Então, conheci você. E pela primeira vez, senti que alguém poderia ter esse poder sobre mim. Então decidiu me afastar? Helena perguntou, tentando entender. Transformar nosso casamento em uma parceria de negócios? Não percebi que estava fazendo isso. Achei que estava nos protegendo. Protegendo a mim, protegendo você, protegendo o que construímos. Me protegendo, me deixando morrer por dentro? Tiago fechou os olhos, como se as palavras o ferissem fisicamente. Sei que cometi erros. Muitos erros. Ele deu um passo na direção dela. Mas ele... aquele arquiteto... ele não me parece o tipo de homem que possa oferecer a vida que você merece. A vida que eu mereço? Helena sentiu a raiva ressurgir. Você acha que é sobre dinheiro? Sobre status social? Sobre morar em uma mansão no Jardim Europa? Não é o que estou dizendo. Miguel me vê, Tiago, ele me enxerga. Não como a senhora Vasconcelos, não como um acessório, não como um ativo, como Helena. Sua voz falhou. Quando foi a última vez que você realmente me viu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Por longos segundos eles se encararam. 7 anos de história entre eles. O início apaixonado, o distanciamento gradual, o abismo que agora parecia intransponível. Então, algo extraordinário aconteceu.
Tiago Vasconcelos, o homem que controlava um império bilionário, o homem que nunca demonstrava fraqueza, caiu de joelhos diante dela. Por favor, ele implorou a voz embargada. Por favor, não me deixe. Helena olhou para o marido ajoelhado, atônita. Jamais imaginara vê-lo assim, quebrado, vulnerável, exposto. Posso mudar. Farei terapia. Reconquistarei você. Apenas não vá embora. Não com ele. Não com ninguém. Helena sentiu compaixão pelo homem à sua frente. Não pelo magnata, não pelo empresário implacável, mas pelo menino de 12 anos que encontrara o pai destruído pelo abandono, que crescera construindo muralhas ao redor do coração. Gentilmente ela se ajoelhou diante dele, tocando seu rosto. Eu te perdoo, Tiago, disse suavemente. O alívio nos olhos dele foi instantâneo, mas breve. Mas perdoar não significa ficar, ela continuou, sentindo uma estranha paz ao pronunciar as palavras. Algumas coisas, uma vez quebradas, não podem ser consertadas, pelo menos não da mesma forma que eram antes. O que está dizendo? A voz dele era apenas um sussurro. Estou dizendo que preciso me encontrar, descobrir quem sou sem você, sem todo este mundo que construímos. E você precisa se curar, precisa encontrar um modo de amar sem medo. Mas e nós? Helena levantou-se lentamente, ajudando-o a fazer o mesmo. Não existe mais nós, Tiago, não do jeito que era. Talvez nunca tenha existido realmente. Quando Helena deixou a varanda, sentia-se estranhamente leve. 7 anos de dor, ressentimento e frustração pareciam ter sido liberados naquela conversa. Não havia mais raiva, apenas uma certeza tranquila de que estava no caminho certo. Miguel esperava no saguão visivelmente preocupado. Está tudo bem? Perguntou quando ela se aproximou. Estava prestes a ir atrás de você. Helena sorriu. Um sorriso genuíno, livre. Estou bem. Melhor do que estive em anos, na verdade. Quer que eu te leve em algum lugar? Sim. Há uma exposição de arte que não quero perder. Enquanto saíam juntos do hotel, Helena olhou brevemente para trás. Tiago observava-os da entrada da varanda, uma figura solitária contra o brilho das luzes do evento. Por um momento, seus olhares se cruzaram. Não havia mais raiva ou possessividade no dele, apenas uma tristeza resignada e, talvez, o primeiro lampejo de compreensão. Helena virou-se e seguiu em frente. A noite estava apenas começando, e pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia cheio de possibilidades. O sol da manhã paulistana filtrava-se pelas janelas do pequeno apartamento que Helena alugara na Vila Madalena. Nada comparado à mansão no Jardim Europa, mas os 70 metros quadrados, com seus móveis simples e paredes repletas de obras de artistas emergentes, tinham algo que o luxuoso casarão jamais possuíra: a sensação de lar. 3 meses haviam se passado desde a noite da gala no Hotel Unique. 3 meses de transformações profundas. O divórcio tornara-se público 2 semanas depois, causando alvoroço na alta sociedade paulistana. O Império Vasconcelos Balança havia sido a manchete do caderno de economia de um dos principais jornais do país. Helena serviu-se de café enquanto verificava e-mails no notebook. A separação fora surpreendentemente civilizada. Tiago, fiel à promessa feita naquela noite, iniciara sessões intensivas de terapia e mantivera-se distante, respeitando o espaço que ela pedira. O acordo pré-nupcial que tanto a assustara revelara-se menos draconiano do que imaginava. O advogado de Helena, indicado por Rosana, descobrira uma cláusula específica sobre abandono emocional, que poderia garantir-lhe muito mais do que a indenização simbólica que esperava. Numa batalha judicial, poderia reivindicar milhões, mas Helena recusara-se a lutar, pedira apenas o suficiente para recomeçar. Dinheiro para abrir a galeria de arte que sempre sonhara, e uma pequena porcentagem das ações de uma das empresas menores de Tiago, o bastante para garantir sua independência financeira sem comprometer o império que ele construíra. O celular vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Miguel. Passei pela galeria ontem à noite. A reforma está ficando incrível. Você vai amar o que fizeram com a iluminação. Helena sorriu.
Nos 3 meses desde a separação, Miguel mantivera-se como um amigo constante e respeitoso. Nunca pressionara por mais, nunca tentara aproveitar-se da vulnerabilidade dela. Como arquiteto, oferecera-se para desenhar o interior da galeria gratuitamente. Considere minha contribuição para a arte brasileira emergente, dissera quando ela tentara recusar. A campainha tocou, interrompendo seus pensamentos. Helena não esperava visitas tão cedo. Pela câmera do interfone, reconheceu Gustavo, o assistente pessoal de Tiago. Senhora Helena, ele cumprimentou formalmente quando ela abriu a porta. O senhor Vasconcelos pediu para entregar estes documentos pessoalmente. Ele estendeu uma pasta de couro com o monograma TV gravado em dourado. Tão típico de Tiago, pensou Helena. Obrigada, Gustavo. Ele está bem? O assistente hesitou, claramente desconfortável em falar sobre o patrão. Está diferente, senhora. Mais focado no trabalho social das empresas. Tem participado pessoalmente de projetos comunitários. Isso surpreendeu Helena. O Tiago que conhecera delegava responsabilidade social a assessores, considerando-a apenas uma estratégia de marketing. Fico feliz em ouvir isso, respondeu sinceramente. Depois que Gustavo partiu, Helena abriu a pasta. Dentro, encontrou os documentos finais do divórcio, já assinados por Tiago, aguardando apenas sua assinatura. Havia também uma carta manuscrita, algo que ele jamais fizera em 7 anos de casamento. Helena, estes são os últimos papéis que precisamos assinar juntos. Após muita reflexão e longas conversas com a doutora Márcia, minha terapeuta, entendi finalmente o que você quis dizer naquela noite. Você merece ser vista, valorizada, amada pelo que é, não pelo que representa socialmente. Estou trabalhando em mim mesmo. O medo de vulnerabilidade, o terror de perder o controle, são cicatrizes profundas que preciso curar. Não para reconquistá-la, embora ainda a ame, mas para poder um dia ser capaz de amar alguém sem transformar esse sentimento em uma transação comercial. Obrigado por me deixar ir, Tiago. Helena releu a carta várias vezes, uma mistura de emoções tomando conta dela. Havia tristeza pela vida que poderiam ter tido se Tiago tivesse encarado seus demônios anos antes. Havia também alívio e um sentimento de encerramento. Mas, acima de tudo, havia gratidão pela coragem que encontrara para romper o ciclo. Naquela tarde, Helena encontrou-se com Rosana no espaço que, em poucas semanas, se tornaria a Galeria Recomeço. O amplo galpão na Vila Madalena, anteriormente uma antiga fábrica de tecidos, transformava-se gradualmente em um espaço elegante e acolhedor para exposições de arte. Os eletricistas terminam a instalação na próxima semana, explicou Miguel, que também estava presente, mostrando o projeto em seu tablet. A iluminação foi pensada para valorizar cada tipo de obra: pintura, escultura, instalações multimídia. Está ficando maravilhoso, Helena comentou emocionada. Melhor do que imaginei. A lista de artistas para a inauguração está quase fechada, Rosana acrescentou, consultando suas anotações. 5 pintores, 3 escultores, 2 fotógrafos e aquela artista indígena de instalações digitais que você tanto queria. Perfeito. Helena percorreu o espaço, imaginando-o repleto de obras e pessoas. Quero que seja mais que uma galeria comercial, um espaço de encontro, de diálogo, de descobertas. Falando em descobertas, Rosana pigarreou, trocando um olhar cúmplice com Miguel. Tenho que ir buscar meu filho na escola. Deixo vocês dois para discutir os últimos detalhes. Quando ficaram a sós, um silêncio confortável estabeleceu-se entre Helena e Miguel. Eles caminharam lado a lado pelo espaço vazio, ocasionalmente comentando sobre aspectos do projeto. Sabe, Miguel disse finalmente, quando nos conhecemos no Teatro Municipal, nunca imaginei que estaríamos aqui alguns meses depois. Nem eu, Helena sorriu. Na verdade, naquela noite eu não conseguia imaginar qualquer futuro além daquele que estava vivendo. E agora? Agora, Helena refletiu, olhando ao redor. Agora vejo possibilidades. Muitas possibilidades. Miguel pegou sua mão delicadamente. Um gesto de apoio, não de posse.
Estou feliz por você, Helena. Você merece isso. Merece ser feliz. Naquele momento, sentindo o calor da mão dele na sua, Helena percebeu que algo havia mudado entre eles. A amizade que os unira durante esses meses de transição evoluíra naturalmente para algo mais profundo, mais complexo. Ainda não era amor, não ainda, mas era o começo de algo que poderia se tornar amor. Um sentimento construído sobre respeito mútuo, admiração e liberdade. Obrigada por esperar, ela disse simplesmente. Pelo quê? Por esperar que eu me encontrasse primeiro. Miguel apertou levemente sua mão. Algumas pessoas valem a espera. O resto da tarde passou rapidamente, com discussões sobre cores, disposição das obras e planejamento para o coquetel de inauguração. Quando saíram da galeria, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons alaranjados e púrpura. Posso convidá-la para jantar? Miguel perguntou, enquanto caminhavam pela rua, movimentada. Há um restaurante vegetariano aqui perto que acho que você vai gostar. Adoraria. O restaurante era pequeno e acolhedor, com mesas de madeira rústica e plantas pendendo do teto. Sentados em um canto discreto, conversaram sobre livros, exposições, projetos futuros. Helena contou sobre a carta de Tiago, sobre como se sentia em paz com o encerramento daquele capítulo de sua vida. Acho que, no fundo, sempre soubemos que não éramos certos um para o outro, ela refletiu. Mas é tão fácil se perder quando se está dentro de uma relação, especialmente uma que vem acompanhada de tantas complicações externas. O dinheiro complica tudo, Miguel concordou. Em minha profissão vejo isso constantemente. Casais que se perdem em meio às preocupações com status, aparências, expectativas sociais. Exatamente. Com Tiago, tornou-se cada vez mais difícil distinguir onde terminava o relacionamento e onde começava a parceria comercial. No final, era tudo uma grande transação. Miguel bebeu um gole de vinho antes de perguntar. E isso te assusta? Para o futuro, quero dizer. A possibilidade de se perder novamente em um relacionamento? Helena considerou a pergunta cuidadosamente. Não tanto quanto antes. Acho que aprendi a reconhecer os sinais, a valorizar o que realmente importa. E o que realmente importa para você, Helena? Autenticidade, ela respondeu sem hesitar. Poder ser eu mesma, completamente, sem medo de julgamento ou rejeição. Ser vista, não apenas observada, ser ouvida, não apenas escutada. Miguel sorriu, aquele sorriso caloroso que iluminava seus olhos. Isso soa como uma excelente base para qualquer relação. Amizade, amor, parceria profissional. Após o jantar, Miguel acompanhou Helena até seu apartamento. Na porta, houve um momento de hesitação, aquela tensão deliciosa que antecede um primeiro beijo. Mas Miguel, fiel à promessa não verbalizada de respeitar o ritmo dela, apenas beijou-lhe a testa suavemente. Boa noite, Helena. Sonhe com galerias cheias de arte extraordinária. Boa noite, Miguel, e obrigada por tudo. Nas semanas que se seguiram, Helena mergulhou nos preparativos finais para a inauguração da galeria. O espaço transformara-se completamente. Paredes brancas imaculadas contrastavam com o piso de cimento queimado e as estruturas originais de ferro expostas. Miguel supervisionara pessoalmente cada detalhe, certificando-se de que a iluminação valorizava perfeitamente cada obra. 2 semanas antes da grande abertura, Helena trabalhava até tarde na galeria, finalizando o catálogo da exposição inaugural. Concentrada no computador, não percebeu imediatamente a chegada de alguém. A voz familiar a sobressaltou. O lugar ficou incrível. Helena levantou os olhos, surpresa ao ver Tiago parado na entrada. Ele parecia diferente, os cabelos ligeiramente mais longos, a postura menos rígida, vestindo jeans e camisa casual, em vez do habitual terno impecável. Tiago, não esperava vê-lo. Desculpe aparecer sem avisar. Tentei ligar, mas caiu na caixa postal. Helena verificou o celular, percebendo que a bateria havia acabado. Está tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não, nada de errado. Ele caminhou lentamente pelo espaço,
admirando a estrutura. Apenas queria ver pessoalmente antes da inauguração e precisava te entregar algo. Tiago aproximou-se da mesa onde ela trabalhava e colocou um envelope. Não é parte do acordo de divórcio, é outra coisa. Intrigada, Helena abriu o envelope e encontrou um cheque de 5 milhões de reais e um cartão. O que é isso? Um investimento, Tiago respondeu, parecendo estranhamente tímido, uma característica que ela jamais associaria ao ex-marido. Não como parte do divórcio, não como obrigação legal. É um investimento sem condições no seu sonho. Helena olhou do cheque para ele, atônita. Tiago, eu não posso aceitar isso. Por favor. Sua voz soava diferente, mais suave, mais real. É meu pedido de desculpas por nunca ter acreditado no seu talento, por nunca ter apoiado sua paixão. A doutora Márcia me ajudou a entender quanto isso significava para você e como fui egoísta ao menosprezar seus sonhos. Helena sentiu uma emoção inesperada crescer em seu peito. Não amor romântico, não mais, mas uma profunda gratidão pelo homem que finalmente começava a enxergar além de si mesmo. Obrigada, ela disse simplesmente, aceitando o cheque. Obrigada por finalmente me ver. Tiago sorriu. Um sorriso genuíno, sem cálculo ou intenção oculta. Boa sorte na inauguração. Tenho certeza de que será um sucesso extraordinário. Enquanto ele se afastava, Helena perguntou: Você virá? Tiago parou, virando-se para ela. Acho que não seria apropriado. Este é seu momento, sua conquista. Não quero ofuscar isso com minha presença ou gerar especulações desnecessárias. Ele hesitou. Então acrescentou: Além disso, estou me preparando para uma viagem. A doutora Márcia sugeriu que eu tirasse um tempo para mim mesmo, longe dos negócios, das expectativas. Vou para o Nepal, fazer uma trilha no Himalaia. Helena não conseguiu conter uma risada surpresa. Você? Acampando no Himalaia? Surpreendente, não é? Ele riu também, um som que ela raramente ouvira durante o casamento. Parece que tenho muito a aprender sobre mim mesmo e sobre o mundo além das salas de reunião. Desejo-lhe uma boa jornada, Tiago, de verdade. Quando ele partiu, Helena sentou-se novamente, contemplando o cheque em suas mãos. Com aquele valor, poderia expandir a galeria, criar um programa de residência artística, talvez até um fundo para apoiar artistas de comunidades carentes. As possibilidades eram enormes. Mais importante que o dinheiro, porém, era o significado simbólico daquele gesto. Tiago finalmente reconhecera seu valor além do papel de esposa. Validara seus sonhos, suas ambições, sua identidade própria. De certa forma, aquele cheque representava a verdadeira liberdade, não financeira, mas emocional. Helena pegou o telefone e discou o número de Miguel. Pode vir até a galeria? Aconteceu algo incrível que preciso compartilhar com você. A noite da inauguração da Galeria Recomeço chegou em uma sexta-feira de primavera. O céu de São Paulo, normalmente encoberto pela poluição, surpreendentemente exibia estrelas que pareciam abençoar o novo empreendimento. A fachada do antigo galpão industrial na Vila Madalena, agora elegantemente renovada, destacava-se na rua com sua iluminação suave e o letreiro minimalista. Dentro, a ansiedade de Helena era quase palpável. Vestida com um macacão de seda em tom azul petróleo, desenhado por uma estilista brasileira emergente e usando brincos artesanais feitos por uma artista indígena do Xingu, ela caminhava pelo espaço, verificando cada detalhe uma última vez. Respire. Rosana aproximou-se, oferecendo uma taça de espumante. Está tudo perfeito. Os críticos já estão chegando e acabei de receber mensagem de 3 colecionadores importantes confirmando presença. Helena aceitou a bebida com um sorriso nervoso. Não é só pela exposição. É o que ela representa, minha independência, minha identidade recuperada. E você merece cada segundo deste momento, Rosana afirmou, apertando seu ombro gentilmente. Agora vamos. Sua nova vida está prestes a começar oficialmente. As portas abriram-se pontualmente às 20 horas. Em minutos o espaço encheu-se com uma mistura eclética de pessoas. Críticos de arte,
colecionadores, artistas, estudantes, curiosos. A atmosfera vibrante parecia confirmar a visão de Helena. A Galeria Recomeço não seria apenas um espaço comercial, mas um ponto de encontro cultural, um local onde diferentes mundos poderiam dialogar através da arte. Sua curadoria é impecável, comentou um respeitado crítico, observando a disposição das obras. Especialmente a justaposição entre o tradicional e o contemporâneo na seção indígena. A ideia era justamente essa, Helena explicou, sentindo-se em seu elemento. Mostrar que a arte brasileira é um contínuum, não categorias estanques. O ancestral e o futurista podem coexistir e se enriquecer mutuamente. Enquanto circulava entre os convidados, Helena notou com satisfação que as vendas já começavam a acontecer. Pequenas etiquetas vermelhas marcavam obras adquiridas, e sua assistente não parava de anotar pedidos e reservas. O investimento de Tiago, combinado com seu próprio capital e uma seleção criteriosa de artistas, estava dando frutos mais rapidamente do que esperara. Miguel chegou por volta das 21h30, discretamente, sem chamar atenção. Helena o avistou imediatamente, apesar da galeria lotada. Ele parecia nervoso, quase tímido, segurando um pequeno embrulho. Desculpe o atraso, disse ao se aproximar. Quis dar espaço para seu momento, sem interferências. Você nunca seria uma interferência, ela respondeu, genuinamente feliz em vê-lo. Afinal, este espaço tem tanto de você quanto de mim. Não exagere. Eu apenas desenhei algumas paredes e sistemas de iluminação. A alma deste lugar é toda sua. Helena pegou sua mão, um gesto que agora parecia natural entre eles. Vamos dar uma volta? Quero te mostrar como ficou a instalação da Iracema na sala dos fundos. A instalação da artista indígena ocupava uma sala escura, onde projeções digitais interagiam com objetos tradicionais, criando uma narrativa visual sobre ancestralidade e resistência. Era a peça central da exposição, a que mais orgulhava Helena. É extraordinário, murmurou Miguel, observando as imagens que dançavam pelas paredes. A maneira como ela combina o código digital com os símbolos ancestrais é como se estivesse criando uma nova linguagem. Exatamente o que pensei quando vi seu trabalho pela primeira vez, Helena concordou. É isso que quero para esta galeria. Arte que expande fronteiras, que desafia categorias. Eles ficaram em silêncio por alguns momentos, absorvendo a experiência. Então Miguel entregou o pequeno pacote que trazia. Um presente de inauguração, explicou. Abra quando estiver sozinha. Helena quis protestar, dizer que poderia abrir ali mesmo, mas algo no olhar dele a deteve. Havia uma vulnerabilidade, uma expectativa que a intrigou. Guardou o embrulho na bolsa e agradeceu com um sorriso. O restante da noite transcorreu em um turbilhão de conversas, apresentações, negociações. Quando o último convidado partiu, já passava da meia-noite. Helena, Rosana e a pequena equipe da galeria comemoraram com uma última taça de espumante. Um sucesso absoluto, Rosana declarou. Vendemos 60% das obras expostas, recebemos encomendas para mais 3 e a crítica do Estadão praticamente escreveu uma carta de amor à sua curadoria. Não acredito que realmente aconteceu. Helena confessou exausta, mas radiante. Parece um sonho. Um sonho que você construiu, corrigiu Miguel, que permanecera para ajudar na organização final, com suas próprias mãos. Após dispensar a equipe e garantir que a galeria estava segura para a noite, Helena e Miguel encontraram-se sozinhos no escritório nos fundos do espaço. Posso abrir seu presente agora? Ela perguntou, indicando a bolsa onde guardara o embrulho. Miguel assentiu, um leve rubor tingindo suas faces. É algo simples, talvez bobo, mas significativo, pelo menos para mim. Helena abriu cuidadosamente o pacote para encontrar uma pequena caixa de madeira entalhada. Dentro havia um cristal translúcido em forma de prisma, suspenso por uma corrente prateada delicada. É lindo, ela murmurou, levantando o objeto para que a luz o atravessasse, criando um pequeno arco-íris na parede oposta. É um prisma óptico, Miguel explicou.
Os físicos usam para decompor a luz branca em todas as cores do espectro. Pensei que simbolizava bem o que você está fazendo aqui, revelando todas as cores, todas as possibilidades da arte brasileira que normalmente ficam invisíveis quando olhamos apenas para a luz branca do mercado tradicional. Helena sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. O presente era perfeito. Não pelo valor material, mas pelo significado profundo, pela compreensão que demonstrava de sua visão. Obrigada, ela sussurrou, segurando o prisma contra o peito. É o presente mais significativo que já recebi. Houve um momento de silêncio entre eles, preenchido apenas pelo zumbido distante da cidade. Então Helena reuniu coragem para fazer a pergunta que vinha crescendo em seu coração nas últimas semanas. Por que, Miguel? Por que esperou tão pacientemente por mim? Qualquer outro homem teria desistido ou pressionado para mais. Miguel considerou a pergunta por um momento, escolhendo cuidadosamente as palavras. Porque desde o início percebi que você não precisava de um refúgio para onde fugir, ou de um salvador para resgatá-la. Ele deu um passo em sua direção. Você precisava encontrar sua própria força primeiro. E eu queria ser escolhido por você. Não como uma rota de fuga, não como um consolo, mas como uma escolha consciente de uma mulher plena, inteira. As palavras penetraram profundamente em Helena, ecoando verdades que ela mesma vinha descobrindo ao longo desses meses. Sua jornada não era sobre substituir Tiago, ou encontrar outro relacionamento para preencher vazios. Era sobre redescobrir-se, reconectar-se com sua essência, tornar-se novamente sujeito de sua própria história. Eu escolho você, ela disse simplesmente, dando um passo à frente. Quando seus lábios se encontraram pela primeira vez, não havia urgência, apenas reconhecimento. O beijo tinha sabor de promessa, de possibilidades, de um futuro a ser construído juntos, não como duas metades buscando completude, mas como dois seres inteiros, escolhendo compartilhar suas jornadas. Um ano depois, a Galeria Recomeço consolidava-se como um dos espaços mais inovadores do cenário artístico paulistano. Expandida com o investimento de Tiago, agora ocupava também o galpão vizinho, onde Helena desenvolvera um programa de residência artística para talentos de comunidades periféricas. Helena e Miguel viviam juntos em um loft amplo e luminoso no Bexiga, bairro histórico que combinava perfeitamente a paixão dela pela arte e a dele pela arquitetura. A vida que construíram era simples comparada ao luxo que Helena conhecera como Senhora Vasconcelos, mas infinitamente mais rica em significado e autenticidade. Naquela manhã de domingo, enquanto preparavam juntos o café da manhã, o celular de Helena vibrou com uma notificação. Era um e-mail de Tiago, algo raro, pois haviam mantido contato mínimo desde o divórcio. Tudo bem? Miguel perguntou, notando sua expressão surpresa. É o Tiago, ela explicou, abrindo a mensagem. Ele normalmente não entra em contato, a não ser por questões burocráticas das ações que ainda tenho na empresa. O e-mail era breve, mas seu conteúdo fez Helena levar a mão aos lábios, emocionada. Havia uma foto anexada. Tiago, sorridente como nunca o vira durante o casamento, segurando um bebê recém-nascido nos braços. Ao seu lado, uma mulher de meia-idade com expressão serena. Helena reconheceu-a como a doutora Márcia, a terapeuta. A mensagem dizia: queria que fosse a primeira a saber. Heloísa nasceu ontem 3,48 kg de pura alegria. Márcia e eu nos casamos há 6 meses, numa cerimônia íntima, no sítio em Ibiúna. Escolhemos o nome em sua homenagem. Foi você quem me ensinou a amar de verdade. Quem teve a coragem de me deixar ir para que eu pudesse encontrar meu próprio caminho. Obrigado por isso, Helena. Espero que esteja tão feliz quanto mereça. Helena mostrou a mensagem a Miguel, que a abraçou por trás enquanto lia. Parece que todos encontraram seu recomeço, ele comentou suavemente. Sim, Helena concordou, virando-se para encará-lo. Às vezes precisamos perder algo valioso para encontrar algo inestimável. Ela olhou ao redor do apartamento simples, mas acolhedor, para o homem que a amava, pelo que ela era,
para a vida que construíra com suas próprias escolhas. Lembrou-se da mansão no Jardim Europa, das joias caras, das roupas de grife, de toda a opulência material que um dia confundira com felicidade. A verdadeira riqueza, percebeu finalmente, não estava nas coisas que possuía, mas na liberdade de ser quem realmente era. Não no status social que carregava, mas no amor autêntico que dava e recebia. Não no sobrenome prestigioso que usara, mas na identidade que redescobrira. Enquanto respondia à mensagem de Tiago, desejando felicidades sinceras à nova família, Helena sentiu uma paz profunda. Todos os caminhos percorridos, todas as dores enfrentadas haviam levado a este momento de compreensão cristalina. A vida, com todas as suas complexidades, paradoxos e reviravoltas inesperadas, era exatamente como deveria ser. E pela primeira vez, sem hesitação ou dúvida, Helena Rezende estava exatamente onde queria estar.